Pera. Vai ser difícil depois pra cortar isso. Vamos lá. Take 2. Você me ensina o negócio depois que é... Take 2 valendo. E aí, beleza? Ezequias Relojoeiro com mais um Respondendo Comentários. Vamos lá aqui, o que a Laura aprontou pra nós. Um vídeo aqui pra gente interagir um pouco mais, responder os comentários aqui mais relevantes e mais diferentes aqui, né, Laura? Por aí, né? Por aí. Vambora, então. Do último aqui pra trás, é, né? É, do último. Aqui o manual do relojoeiro. Legal, hein, esse manual do relojoeiro. Vi alguns trabalhos dele ali. Muito bom. Tem uns vídeos muito legais também. Acompanha bem o canal aqui. Ele comentou no vídeo dos comentários mesmo, né? Foi. Ele comentou aqui no vídeo dos comentários. Cara, amei esse vídeo. Foi muito diferente mesmo. Poderia repetir desse tipo mais vezes. Grande abraço, sucesso. Aí, toma aí. Em homenagem ao manual do relojoeiro. Estão repetindo aqui os comentários. Comentando os comentários. Valeu por acompanhar aí o manual do relojoeiro. Então o próximo aqui, ó. Também no vídeo de comentários. Vocês gostaram desse vídeo de comentário, hein? Legal. Antônio Francisco mandou assim, ó. Bom dia, por favor, me tire uma dúvida. Eu comprei pela internet um relógio novo da Casio. É analógico. Ele estava guardado na caixa. Hoje fui olhar, o dia de semana estava correto, mas a data estava errada. A parte que marca o número era para amanhecer marcando 2, mas estava em 1. Isso é algum defeito? O relógio é novinho. Antônio Francisco, isso aqui não é um defeito. Um relógio mecânico, independente de ser bateria ou automático, ele não reconhece o mês que é 30 dias. Ou o mês de fevereiro, que é 28, 29 dias. Então, todo mês que for 30 dias, você tem que acertar a data manualmente para o dia 1º. Porque ele não vai pular do dia 30 para o dia 1º. Um relógio mecânico natural. Então, você deve acertar a data. Então, não é um defeito. Então, se você não conferir esse mês, que for 30 ou 28 de fevereiro, quando você for observar lá no mês que virou, ele vai estar a data errada, vai estar atrasado. Então não é um defeito, é só acertar a data no mês que for 30. No mês que é 31, ele vai pular para 31 e vai mudar para o dia 1º normalmente. Não vai alterar. Os relógios que fazem essa mudança sem automático, somente os digitais e os relógios que são calendário perpétuo. Tem alguns modelos de calendário perpétuo da Citi, você tem, por exemplo. Aí sim, ele reconhece o ano e muda do dia 30 para o dia 1º, mesmo sendo mecânico. Mas os relógios naturais, a maioria, não faz essa mudança. Então não é um defeito. Você pode ficar tranquilo, é só acertar que segue normal. No vídeo de acertando o Citizen EcoDrive C651, o Ed Drywall Ed comentou assim: quem perdeu a hora até vendo esse super vídeo em 2020, dá um joia. Como é que é? Entendi, não. O Ed, ele comentou: quem perdeu a hora até vendo esse super vídeo em 2020, dá um joia, kkk. Mandou kkk. Sabe que deu certo, rapaz. O meu é um C390, o processo é o mesmo, quase, só mudou na hora de zerar ele. No caso, tem que apertar os 3 botões. Valeu pela dica. Isso aí, deu certo com outro calibre, né, que o acerto é parecido. É isso mesmo que ele falou? Não entendi não, isso aqui não. Ele falou Lê, deixa eu ver. assim, Tipo assim, quem perdeu a hora, ele pode falar que tá falando tanto dele mesmo, sozinho, por conta assim, nossa, eu perdi a hora ou do trabalho, ou jogando tá. pra ver esse vídeo, É. ou foi só eu. Quem também tiver Então é perdido, isso aí, então é por aí. Mas o importante é que ele conseguiu acertar, né? Conseguiu acertar com um modelo diferente, seguindo o manual do C651. Isso é importante. Aqui o outro aqui é o... No vídeo troca de pulseira do relógio. O Bet Sabat comentou assim: 6 relojoeiros petistas não gostaram do vídeo. Essa é sacanagem. Por que, gente? Petistas não gostam de relógio, não? Tem que gostar, ué. Dá um joinha aí. Não dá dislike, não. Dá joinha. Aqui o próximo, Laura, é o... Filma não. Filma não. É porque não fica quieto.
Aqui o Ebert Barra comentou na postagem que eu fiz aqui, né? Fala sobre as vantagens de comprar um relógio all steel e não steelback. Ó, rapaz, interessante. Eu já preparei um vídeo sobre isso e não postei ainda. Eu preciso gravar esse vídeo. All steel é um relógio 100% inox e um relógio que é só steelback é um relógio que a caixa dele não é 100% inox. Então, uma das vantagens, a principal vantagem é que o all steel não oxida. Ele não enferruja, né? Com o tempo de uso, o suor não tem alteração nele. E o que não é 100% inox, que é o steelback, ele oxida com o tempo. Ele gera corrosão com o uso, com o suor. Mas merece um vídeo detalhado sobre isso, Everett. Nós vamos dar um jeito de fazer um vídeo desse aí. Aqui, ó, no vídeo do Ela, o vídeo mais comentado que tem do universo. O vídeo de como diminuir e ajustar a pulseira do relógio. O Valdir Rodrigues colocou assim: sim, claro, eu vou ter tudo isso. KKKK. É isso. Tava referindo ao quê? As ferramentas, né? Materiais. Ah, sim. Ô Valdir, isso aqui, a ideia do vídeo é explicar como fazer. E tem um momento do vídeo também que eu dou uma pincelada que você pode usar a criatividade. Você pode usar outras ferramentas. Inclusive, nos comentários, a gente pode observar que tem uma galera que conseguiu fazer com improviso. Né, Laura? Aqueles comentários que a gente estava olhando aqui, ó. E a gente vai até fazer um vídeo falando sobre esses improvisos que a galera fez para regular a pulseira do relógio. Então, como a gente é relojoeiro, eu sou relojoeiro, eu vou fazer mostrando com as ferramentas. Mas aí com o vídeo você tem a noção como que faz e pode usar a sua criatividade, como a galera usou aí. Eu prometo que eu vou fazer um vídeo falando sobre esses improvisos que a galera teve aí. Beleza, Valdir? Segue aí mais. O Eudes Souza comentou assim: belo trabalho, meu amigo. O meu Oriente está adiantando um pouco. Ele é automático também. O que pode ser? Ô Eudes, um relógio adiantar um pouco, esse pouco depende. Se for... Eu até gravei um vídeo já, vou postar a qualquer momento aí sobre a precisão dos automáticos. Esse adiantar um pouco, se for dentro do aceitável, é normal. O relógio automático ele não é tão preciso quanto um relógio a bateria. Então ele vai adiantar um pouquinho ou atrasar um pouquinho mesmo. Agora, se tiver tipo acima de 30 segundos por dia, ou abaixo de 15 segundos por dia, aí tá precisando de uma intervenção, fazer uma regulagem, ajustar, lubrificar, passar no timer graph e fazer toda a regulagem para ele funcionar, beleza. Então assim, se tiver dentro do aceitável é normal, se não tiver, precisa de regulagem. Fica ligado aí no vídeo que vai vir aí, eu vou falar sobre essa precisão, você vai captar qual é o aceitável aí, beleza? O Henrique César dos Santos comentou assim: Ezequias, relojoeiro baixista ou baixista relojoeiro? Pela ordem aqui, Henrique, é baixista relojoeiro. Eu comecei a tocar baixo desde novo, comecei com cavaquinho, depois fui pro contrabaixo, toco na igreja desde criança praticamente. Sou criado numa família de pessoas que envolvidas com música, com igreja. Então comecei no baixo primeiro. E relógio eu comecei com uns 14 anos de idade. Atualmente, em questão de trabalho, né, o meu trabalho é só relógio. Minha fonte de renda é relógio, então eu mexo mais com relógio do que toco música, toco baixo, né? Mas eu toco na igreja atualmente, Ministério de Louvor. Adorarei por tudo que Deus é bom. Já tive uma banda, tem aqui um link aqui, a Laura coloca aqui no card, o link da minha banda que eu já tive. Já trabalhei com estúdio de áudio, já gravei, mexi com gravação, né? Mas atualmente eu só toco na igreja e com certo relógio. Mas os dois são paixão do mesmo jeito, em questão de gosto é tudo igual. O próximo é o João Batista. O João Batista Rodrigues comentou assim: só queria saber se as peças que estão com defeitos por um relógio ser antigo, você acha para repor nova ou é aproveitado de outros relógios? Muitas peças ainda encontram novas, igual o balanço de um Oriente, por exemplo, ainda acha novo para comprar. Algumas peças têm que colocar a reposição de peças usadas mesmo.
pega peças usadas e relógios, peças boas, né, em conservação boa. A prioridade é sempre colocar nova. Quando você tem uma peça danificada, principalmente de funcionamento crucial, o ideal é colocar novo, mas nem sempre a gente consegue a peça nova. Então a gente procura usadas para repor, mas alguns ainda encontra novo. Vamos aqui pro próximo aqui, ó. O Theo Ben 40 comentou assim no vídeo dos ponteiros pequenos. Oi, esses relógios que a pessoa compra por R$10, se a pessoa balançar o braço na hora de andar, pode movimentar os ponteiros sem querer? Quais seriam os riscos de comprar um relógio de pulso muito barato? Obrigado. Hoje é dia 11 de outubro de 2020. Já colocou até a data, né? Legal. Marcar mesmo o dia que ele escreveu. Olha, Theo, relógio de R$10, a pessoa balançar o braço na hora de andar é complicado. Mesmo sendo barato, não vai estragar se só desbalançar, né? Obviamente. Existem muitos relógios aí, você conhece aí, relógio digital, por exemplo, tem um reloginho baratinho aí que dura muito. Aquele famoso Aqua que você vê aí, você acha nas lojinhas aí, que 10, 20 reais um relógio dura muito tempo, principalmente digitais, né? Mas o risco de comprar um relógio no pulso muito barato, o risco de durar pouco. O dano em um relógio baratinho, de custo baixo, é muito mais fácil de danificar, aguentar impacto, por causa do equipamento, por causa do material que ele é fabricado. Automaticamente ele é barato, ele vai ter uma durabilidade natural menor do que um relógio melhor. O risco é esse. Mas existem muitos clientes, em muitos casos, de relógio baratinho que durou anos na mão do cliente. Porque também depende do uso da pessoa, né? E ao contrário também acontece. A pessoa tem um relógio caro, um relógio de altíssima qualidade e o relógio durar pouco, por causa do descuido. Então tem essas controvérsias aí na questão do barato ou caro, né? Mas é isso aí. Oi. Cadê? Acabou? Oi. Isso aí. Deixa o seu like, compartilha, não se esqueça, hein? Deixa o joinha, coloca o comentário. Até o próximo vídeo. Se vocês gostaram dos comentários, então nós fizemos mais um. Talvez venha o terceiro aí. Até mais. Até mais, olha.